Como viver livre? Me parece que essa é uma das perguntas mais importantes na vida. E, no entanto, o que eu tenho percebido é que muito poucas pessoas fazem essa pergunta. Como viver livre? Ou como ser livre? Muito poucas pessoas, muito poucas, fazem essa pergunta. O que é que, na verdade, acontece? Por que as pessoas não anseiam pela liberdade? Por que isso ocorre? Já que todos apreciam a liberdade e, no entanto, não fazem a pergunta: como ser livre? A verdade sobre isso é que, em geral, nós temos formas, meios, mecanismos para escaparmos do sofrimento ou para escaparmos da condição de limitação e de prisão em que internamente, psicologicamente, nós nos encontramos. Então as pessoas não fazem a pergunta como ser livre, porque elas têm como encontrarem um caminho ou outro para temporariamente se aliviarem da dor de estarem psicologicamente em prisão. Nós queremos investigar isso aqui com você nos próximos minutos. Lhe mostrar essa possibilidade. A possibilidade de ir além do sofrimento e além da dor psicológica e além do conflito, da contradição, da sujeição que é estar preso, que é estar dentro de uma prisão. Uma prisão essa construída pelo pensamento e pelas condições da mente. A mente egóica carrega essa estrutura, a estrutura de uma prisão. A prisão da qual nós temporariamente escapamos, em razão desse ou daquele mecanismo de fuga. Um mecanismo que nós já conhecemos, na verdade, desde a infância. Nós sempre temos meios de escapar, de fugir do sofrimento. O detalhe todo é que quando você escapa do sofrimento, esse escape é sempre temporário. Você escapa, mas o problema não foi resolvido. A situação não foi resolvida. Ela continua presente e você continua escapando. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós nos acostumamos, nos acomodamos a essa condição psicológica de sofrer e fugir, sofrer e fugir. Poucos de nós têm real interesse pela liberdade. Poucos de nós desconfiam da possibilidade de irem além do sofrimento. No máximo, o que algumas pessoas fazem, muitas delas fazem, é buscarem, através da espiritualidade, da procura de algo além dessa condição de vida comum, que é a vida aflitiva criada pelo pensamento, que é a vida aflitiva psicológica que o ser humano vive, é irem em busca pelo caminho da espiritualidade, por alguma coisa além disso. E aqui eu quero tratar com você sobre isso, sobre a real possibilidade de ser livre, de viver livre de todo o sofrimento psicológico,
Aqui eu me refiro a uma vida em amor, a uma vida em felicidade, em paz, nesta consciência da verdade divina, da verdade de Deus. Deus é essa realidade, é o divino em cada um de nós, presente. Mas alienados desse natural estado de ser consciência, de ser presença. Estamos dentro desse modelo de mente egóica, de mente egocêntrica. E, portanto, dentro de uma prisão. Como eu estou dizendo agora aqui para você, escapamos temporariamente disso. Há vários escapes. Nós temos criado vários escapes. Nós temos na bebida, nós temos na comida, temos no sexo, temos na indústria do entretenimento. Sempre temos como encontrar, de uma forma ou de outra, um escape temporário, transitório, desta dor psicológica. Essa dor psicológica, ela está fundamentada nesse conceito do eu. É esse eu na relação com o mundo, na relação com o outro, na relação com a vida, que está em sofrimento, que está em conflito, que está dentro desta prisão. Poucos de nós percebem que esse modelo, por exemplo, de pensamento dentro de cada um de nós, não é algo natural. Na verdade, é uma aflição, é uma disfunção interna de profunda desordem, de profunda contradição. É esse modelo caótico de pensamento acelerado dentro de nós. Pensamentos que não conseguimos lidar com eles. Eles provocam diversas formas de sofrimentos internos dentro de cada um de nós. A ansiedade, a angústia, o medo, os diversos temores que sentimos, a depressão, o ódio, a indiferença, a culpa, o arrependimento, a tristeza, a solidão e essa dor presente na solidão, a dor da solidão. Tudo isso está presente dentro de nós, como uma condição psicológica com a qual nós nos acostumamos, nos acomodamos. E quando fica insuportável, nós fugimos. Então vamos comer, vamos passear, vamos viajar, vamos nos divertir, vamos namorar. Todo tipo de situação nós criamos para escapar da inquietude interna, de toda a confusão interna que o pensamento dentro de nós produz. E nós não nos perguntamos, é possível isso? Como ser livre? Como viver em liberdade? Essa pergunta poderia ser colocada também de uma outra forma. Como ser feliz? Como realizar a felicidade? Como viver livre desse vazio existencial? Como viver livre
de toda essa tempestade psicológica de pensamentos com os quais eu não consigo lidar. Eles não me deixam dormir direito, eles não me deixam me alimentar direito, eles não me deixam me relacionar perfeitamente com as outras pessoas. Estamos sempre dentro de nós criando suspeitas em nossas relações, criando inimizades. Há dentro de nós uma inquietude que nos faz falar quando desnecessário, falamos demais porque pensamos demais e não sabemos o que é esse pensar, não há controle sobre isso. Isso é uma prisão, isso é uma aflição, é uma condição psicológica de insanidade, de confusão psicológica, de desordem psicológica, de desarmonia interna. É aqui que nós precisamos compreender a importância do autoconhecimento, compreender a nós mesmos. Então não vamos mais fugir de estados aflitivos psicológicos, de conflitos psicológicos, porque vamos agora olhar para aquilo que a mente está produzindo dentro de cada um de nós. Notem que o pensamento tem produzido em nós toda essa noção de presente, passado e futuro. Aquilo que eu vivi no passado, todas as experiências pelas quais passei, aquilo que estou vivendo agora aqui no presente e aquilo que viverei no futuro. Essa noção de presente, passado e futuro, de um eu presente nessas experiências, isso forma essa ilusão do tempo psicológico que o pensamento tem produzido. Esse tempo psicológico é o terreno em que nós, como entidades separadas, isso é uma ilusão. Mas para nós algo muito real. Estamos vivendo. Estamos vivendo nesta condição de tempo psicológico. Temos problemas não resolvidos do passado. Temos problemas para resolver no futuro. E estamos sempre lidando com esse momento presente e encontrando nele um problema para lidarmos com ele, para nos desvencilharmos deles. E de que forma? Fugindo, escapando. A condição psicológica em nós, ela é aflitiva. Porque nós basicamente não nos conhecemos. Esse eu, ele se passa por você. Esse eu que você acredita ser é uma ideia, é uma identidade criada pelo pensamento, o que não passa de uma imagem, a imagem que você faz sobre quem você é. Com essa imagem, você está lidando com o outro, com o mundo e com a vida. E carregando naturalmente todos os problemas ligados a essa imagem, a esse eu, a essa pessoa, a esse modelo de consciência egóica. Esse é o sentido do ego em suas ações. Então, nossas ações no ego são sempre ações, atividades egocêntricas, que têm por base um eu ilusório que está sempre interpretando a vida agora aqui, com esse fundo que é o tempo psicológico, que é essa ideia de ontem, hoje e amanhã. A ideia de alguém presente lidando com o mundo.
Colocando para você de uma forma mais objetiva, mais prática isso. A sua relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família. Sua relação com você mesma é uma relação que tem por base essa dualidade, essa separação. E, portanto, o conflito está presente. Um pensamento, quando surge em você, a ilusão é que você está produzindo esse pensamento. Um sentimento, quando surge, a ilusão é que você está produzindo esse sentimento. Uma emoção é que essa emoção é algo que faz parte de você e está separado de você. Algo que você pode lidar com isso. Observe de perto e você vai descobrir que isso não é verdade. Quando uma emoção surge, ela toma por completo o corpo e a mente. Mas um pensamento surge e diz: eu preciso controlar isso. Mas você não controla as emoções. Elas te controlam. Você não controla um pensamento, porque não é você que produz esses pensamentos. Eles apenas se mostram, eles se apresentam. Eles nascem de um fundo psicológico. Eles nascem do passado. Quando aparecem, surge logo a ilusão de que é você que está pensando e que você pode controlar os pensamentos. Tente. Se livre de um pensamento quando você perceber que ele está lhe fazendo sofrer. É possível se livrar de um pensamento? Quando o pensamento está presente, ele assume, juntamente com um estado interno que ele traz, o seu corpo e a sua mente. E você não pode fazer nada com isso. Você se deita para dormir e não consegue dormir. E você tenta afastar os pensamentos e não consegue. Os pensamentos se repetem na sua cabeça e são pensamentos indesejáveis. São pensamentos intrusos. E você não consegue afastá-los. Você cria um esforço para afastá-los e não consegue. Quando uma emoção surge, você quer se livrar daquela emoção, porque ela é dolorosa. E quanto mais você tenta, mais ela se fortalece. O único expediente que você encontra nesses momentos é fugir. Então você tenta fugir do pensamento. Você vai para o celular, você liga a televisão, você vai assistir um filme, você vai fazer alguma outra coisa para afastar aquele pensamento. E aparentemente parece que ele já não está lá. Naquele instante, quando você está bebendo, quando você está comendo, quando você está namorando, quando você está assistindo TV ou fazendo uma outra coisa. Mas na realidade você apenas está fugindo daquele estado. É o estado da ego-identidade. Então esse sentido de alguém no controle não existe. Então quando um pensamento surge, existe a ideia de alguém presente. Quando um sentimento surge, existe a ideia de alguém presente. Uma emoção, uma sensação. Esse alguém está sempre se separando dessa experiência. Quando você faz isso, você sustenta o sentido de separação, o sentido de dualidade. Aqui eu estou esclarecendo para você algo. Não existe esse sentido de alguém presente. Isso é um truque. Isso é uma pegadinha da consciência egóica. Ela está te enganando. Ela está brincando com você. Mas é uma brincadeira muito sem graça. Porque você está levando muito a sério essa condição psicológica ilusória de ser alguém. E, portanto, sofrendo. E, portanto, sem liberdade. Não há liberdade nesta ego-identidade. Então, o autoconhecimento é perceber a ilusão dessa identidade presente nessa experiência. Poder perceber isso é autoconhecimento.
Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente se torna ciente, cônscio disso? Observando. A direta observação, sem colocarmos uma identidade nisso, nessa experiência, seja um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma sensação, uma preocupação, uma história do passado, uma lembrança, uma história do futuro, uma imaginação, olhar para aquilo que se mostra agora aqui sem colocar uma identidade, pode desfazer essa ilusão da separação. Ao fazer isso, esse espaço entre o observador e a coisa observada, que é esse eu e essa experiência, esse espaço, ele desaparece. Esse espaço entre o observador e a coisa observada, esse espaço sustenta a identidade egóica. Estamos vivendo dentro desse espaço de separação, que é a dualidade. Nesse espaço está o conflito. Nesse espaço está a prisão psicológica. É aqui que está todo o problema do ser humano. O autoconhecimento anula esse espaço, mostra que esse espaço é uma fraude, uma ilusão, que não existe esse observador com sua experiência. O que temos presente é a experiência. Ok? Mas essa experiência, ela se desfaz quando não existe o experimentador. Essa coisa observada, ela só se sustenta quando existe um observador. Em outras palavras, a ansiedade precisa de alguém ansioso. O medo precisa de alguém no medo. A tristeza precisa de alguém triste. O pensamento precisa de alguém como o pensador. Quando não há pensamento, onde está o pensador? Quando não há o elemento para a ansiedade, o pensamento, a imagem, os quadros, onde está o ansioso? Aqui, se um é eliminado, o outro é eliminado. Então, como nós nos desfazemos dessa pegadinha? Como desmascaramos essa pegadinha? Notem que quando eles fazem uma pegadinha e você descobre, você ri. Sempre você ri. Quando você é a vítima da pegadinha. Se você é a vítima da pegadinha e descobre que era uma pegadinha, você ri. Porque percebe a piada. Percebe que não era real. Era uma brincadeira. A mente em seu estado egóico, o ego em seu estado psicológico, esta falsa identidade é uma grande pegadinha cósmica. A ilusão da separação, a ilusão da dualidade é uma pegadinha. Livre do pensador, não há pensamento. Livre daquele que sente, não há o sentimento. Livre da imagem, não existe o eu. Então aqui nos desfazemos da ilusão, da pegadinha, nos desfazemos dessa brincadeira, que enquanto você está se confundindo, identificado com isso, ela é muito, muito sem graça. Até porque ela não é uma brincadeira, é uma coisa muito, muito séria. A realização da verdade de Deus é isso. Um encontro com a constatação de que não existe outra coisa a não ser Deus.
a consciência divina numa grande brincadeira. É difícil o ego aceitar isso como sendo real, porque ele é a vítima. Ele está enquadrado sem poder ver todo o jogo. Então ele jamais vai aceitar que isso seja uma brincadeira e vai ficar até revoltado se dissermos para ele, olha, isso não existe. Você, em seu estado de identificação egóica, acredita piamente nas experiências, nos seus desejos, apegos, medos, conclusões, nas suas perdas, nas suas decepções, frustrações. O sofrimento é muito real. Não estou dizendo que ele não é real. Ele é real até que a realidade se mostre. Então, ao nos aproximarmos do problema que parece real, e é real para nós, temos que nos aproximar sem fugir. Olhar para aquilo que surge aqui e agora. Qualquer pensamento, qualquer sentimento, qualquer emoção, qualquer sensação, olhar para esse real, ficar com o que é. Quando você fica com o que é, sem tirar conclusões, sem rejeitar, sem lutar contra aquilo, sem julgar, sem comparar. É assim que temos que aprender a lidar com a vida como ela acontece. Você não julga, não compara, não avalia, não se identifica, não dá identidade, você apenas constata o que é. E quando você faz isso, essa constatação do que é a realidade naquele instante, aquilo se torna um portal para algo além do que é. Esse algo além do que é o indizível, é o indescritível, é o inominável, é a felicidade do seu ser, é a liberdade. Esse é o assunto que nós tratamos aqui com você. Alguns chamam isso de o despertar da consciência ou o despertar espiritual. Portanto, esse é o nosso trabalho juntos dentro desse canal. Se isso é o que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando a você, nós temos encontros online e encontros presenciais, onde estamos trabalhando isso juntos. Ok? E fica aí o convite. Até o próximo encontro. Satsang é esse encontro com a realidade. Nesse encontro, você está nesse espaço, que é aquele no qual a realidade surge, a realidade aparece. E você se torna